Bom dia, eu me chamo Caio. Nosso grupo é formado pelo Davi, o Gustavo e o Jorge Guilherme. E nós somos o grupo 1 que vai apresentar o tema sobre cerâmicas avançadas para aplicações aeroespaciais. As cerâmicas avançadas são materiais inorgânicos de natureza não metálica obtidos de matérias-primas em pó, e geralmente, após tratamentos térmicos em temperaturas elevadas, elas se diferenciam das cerâmicas tradicionais por apresentarem propriedades superiores. Algumas das aplicações são aeroespacial, automotiva, indústria química e petroquímica, eletrônica e telecomunicações e na medicina. Nas aplicações aeroespaciais, como dito anteriormente, as cerâmicas avançadas são materiais cerâmicos que apresentam propriedades superiores às cerâmicas tradicionais, como resistência mecânica, resistência térmica, condutividade elétrica e estabilidade química. Essa propriedade torna as cerâmicas avançadas adequadas para uma ampla gama de aplicações, incluindo a aeroespacial. As cerâmicas avançadas são usadas em aplicações aeroespaciais por uma variedade de motivos. Ela pode ser usada para reduzir o peso, ou seja, as cerâmicas avançadas são geralmente mais leves do que os materiais metálicos tradicionais, o que pode ajudar a reduzir o peso de uma aeronave, o que melhora sua eficiência de combustível e o desempenho geral. Outra aplicação é a melhorar a resistência térmica. As cerâmicas avançadas podem resistir a temperaturas mais altas que os materiais metálicos tradicionais. Mais uma aplicação seria aumentar a resistência mecânica, pois as cerâmicas avançadas podem ser mais resistentes do que os materiais metálicos tradicionais. Outra coisa seria melhorar a condutividade elétrica, pois as cerâmicas avançadas podem ser mais condutores do que os materiais metálicos tradicionais, o que as torna adequadas para aplicações em que a condução elétrica é importante, como em componentes eletrônicos. Mais uma aplicação seria os escudos térmicos. Os escudos térmicos são usados para proteger as naves espaciais da entrada na atmosfera. Eles são feitos de cerâmicas avançadas como a zircônica, que são capazes de suportar temperaturas de até 2000 graus Celsius. Mais uma aplicação seria a câmara de combustão. As câmaras de combustão são as partes dos motores de foguetes, onde ocorre a combustão do combustível. Elas são feitas de cerâmicas avançadas, como o carboneto de silício, que são capazes de suportar temperaturas de até 3000 graus Celsius. E por último, as pás das turbinas. As pás das turbinas são as partes das turbinas a jato que convertem a energia do vapor em energia mecânica. Elas são feitas de cerâmicas avançadas como o nitreto de silício, que são capazes de suportar temperaturas de até 1400 graus Celsius. Agora irei falar sobre as propriedades e características das cerâmicas avançadas, que já foi citada um pouco anteriormente. Primeiro, nós temos a dureza das cerâmicas avançadas, que é uma das suas principais propriedades, pois é responsável por sua resistência ao desgaste, e a abrasão, também responsável por sua resistência aos impactos. A resistência mecânica. As cerâmicas avançadas são muito mais resistentes que as cerâmicas tradicionais, podendo suportar temperaturas e pressões extremas. Isso a torna ideais para aplicações em alta temperatura, como em motores a jatos, turbinas e fornos industriais. Resistência química. As cerâmicas avançadas são muito resistentes à corrosão e à ação de produtos químicos. Isso a torna ideais para aplicações em ambientes agressivos, como indústrias químicas e petroquímicas. Tem as propriedades elétricas e eletrônicas, onde as cerâmicas avançadas podem apresentar propriedades elétricas e eletrônicas específicas, como alta condutividade elétrica, alta resistividade elétrica ou alta permeabilidade magnética. Isso as torna ideais para aplicações em dispositivos eletrônicos, como capacitores, resistores e ímãs. E por último, a resistência térmica. As cerâmicas avançadas apresentam alta resistência ao calor, o que as torna ideais para aplicações em altas temperaturas, como em fornos, caldeiras e motores a jatos. Agora eu vou estar falando um pouco do métodos de produção das cerâmicas avançadas. Primeiro seria a matéria-prima. Inicialmente, a matéria-prima para a fabricação de cerâmicas avançadas de alta tecnologia é minerada em depósitos naturais ao longo da crosta terrestre. Em seguida, esses materiais são beneficiados
transformando-se em misturas desagregadas ou moídas. Além desse tipo de matéria-prima tradicional, existem matérias-primas sintéticas, as quais geralmente necessitam apenas de ajustes granulométricos para serem utilizadas na preparação das massas. Para cerâmicas avançadas, geralmente as matérias-primas têm elevado grau de pureza e podem ter uma granulometria muito específica, a fim de conferir a peça e suas propriedades desejadas. Agora eu vou estar falando um pouco aqui sobre a massa. As massas cerâmicas são fabricadas a partir de duas ou mais matérias-primas, além de alguns aditivos e águas. As diversas combinações desses elementos devem ser proporcionais às propriedades físico e químicas desejadas para a aplicação e podem ser divididas em secas ou semissecas, plásticas e suspensões. O seu processamento, a primeira etapa para o processamento de materiais cerâmicos de alta tecnologia, é a formação das peças. Geralmente, as técnicas empregadas na fabricação de cerâmicas são extrusão, prensagem, colagem e torneamento. Os métodos se diferenciam em função das características e propriedades desejadas no produto final, além de sua geometria e aspectos de produção. Após a conformação, o tratamento térmico da peça é realizado, consistindo-se na secagem e na queima do material. Assim, o excesso de umidade da cerâmica é removido e suas propriedades químicas e mecânicas são definidas. Um pouco aqui da atuação do engenheiro de produção. O engenheiro de produção é profissional responsável pela gestão de produção e bens e serviços. Em sua atuação, ele é responsável por garantir a eficiência e eficácia dos processos produtivos, bem como a qualidade dos produtos e serviços. No caso das cerâmicas avançadas, o engenheiro de produção atua em diversas áreas, incluindo o desenvolvimento de processos produtivos, ou seja, o engenheiro é responsável por desenvolver processos produtivos eficientes e eficazes para a fabricação de cerâmicas avançadas. Isso envolve a seleção de matérias-primas, a definição dos processos de fabricação, a otimização dos equipamentos e a implementação de controles de qualidade. No controle de qualidade, o engenheiro é responsável por garantir a qualidade dos produtos cerâmicos avançados. Isso envolve a definição de padrões de qualidade, a realização de testes e ensaios e a análise de dados e a tomada de decisões corretivas quando necessário. No planejamento e controle da produção, o engenheiro de produção é responsável por planejar e controlar a produção das cerâmicas avançadas. Isso envolve a definição de cronogramas, elaboração de orçamentos, a gestão de estoques e a coordenação das atividades de produção. Na logística, ele é responsável pela distribuição das cerâmicas avançadas. Isso envolve a definição de rotas, a gestão de transporte e a armazenagem. Agora eu vou estar trazendo um estudo de caso, que seria o estudo de caso de revestimentos de barreiras térmicas, TBCs, em motores a jato. Os motores a jato são submetidos a temperaturas extremas que podem chegar a 1600 graus Celsius. As ligas metálicas, os materiais tradicionais utilizados na construção dos motores, não são capazes de suportar essas temperaturas sem sofrer danos. Os TBCs são revestimentos cerâmicos aplicados na superfície de contato das ligas metálicas, com o objetivo de proteger as ligas de alta temperatura. Os TBCs são feitos de materiais avançados, como a zircônica e o nitrito de silício, que apresentam alta resistência térmica e química. Os TBCs permitem que os motores a jato operem em temperaturas mais altas, o que resulta em um aumento da eficiência e da potência do motor. Além disso, os TBCs aumentam a vida útil dos motores, pois protegem as ligas metálicas da corrosão e dos desgastes. Os TBCs são uma tecnologia essencial para a indústria aeroespacial, pois eles são utilizados em todos os motores a jato modernos e estão sendo cada vez mais utilizados em outros componentes aeroespaciais, como turbinas e fornos de fusão e ligas metálicas. Por fim, outros exemplos aqui que são usados seriam em turbinas e satélites. Aqui a gente tem duas imagens, uma do motor e outra sobre os TBCs. E aqui está um pouco das nossas referências. E é isso. Obrigado.